Olá, olá, boa noite a todos e a todas. Meu nome é Cid Manuel Ferreira, editor do blog Tabacaria, idealizador e apresentador do Essas Mulheres e também colaborador do blog Feminário Conexões. Sejam todos bem-vindos. Estamos começando mais uma edição do Essas Mulheres. Hoje eu vou ter o prazer de receber Vanessa Dumila, escritora, autora do livro O Escuro Me Abraça e também fundadora do Mila, o Instituto Movimento Infância Sem Abusos. Sejam todos bem-vindos. Daqui a pouco a nossa convidada a gente começa esse bate-papo. Seja bem-vinda, Ligiane Scott, seja bem-vinda, Maria do Carmo Silva, seja bem-vinda, saudações para você também. Daqui a pouco eu vou falar mais de você na live, viu? E sejam todos bem-vindos. Daqui a pouco a nossa convidada chega, estamos aguardando ela chegar. Enquanto isso, vou fazer alguns procedimentos protocolares que a gente tem que fazer no começo da live. E já começa o nosso bate-papo. Sejam todos bem-vindos, espero que estejam bem. Tá? Aqui no sul do Brasil, em Santa Catarina, Grande Florianópolis, está um dia agradável, uma noite agradável. Típica noite de outono. E estamos aqui para esse bate-papo maravilhoso. Com a Vanessa Dumila, falando num tema delicado, mas importante que seja abordado, que é o abuso infantil. Leonita, seja bem-vinda, Leonita, da editora Infinito, faz um trabalho lindo, seja bem-vinda. Estamos aguardando a nossa convidada entrar para a gente poder chamá-la para o nosso bate-papo. Já está aqui, vou chamá-la. Boa noite, Sidney. Boa noite a todos os presentes. Boa noite, Vanessa. Que honra recebê-la aqui, viu? Muito obrigado por aceitar meu A convite. honra é toda minha de estar aqui falando com você. Obrigado. Quero, antes de mais, agradecer a Luciana Aquino, que fez a ponte entre a gente, jornalista, Sim, escritora. Muito obrigado, Luciana Aquino, pela ponte que você fez entre a gente. A Luciana que está para lançar um livro daqui a pouco, acho que mês que vem, o livro. Como é que é? Eu tentei um nome do livro aqui, peraí. A Lenda da Menina Má. A Ela Lenda está da lançando. Menina Má. Ela está vendendo o livro em pré-venda, quiser entrar lá. Luciana Aquino, jornalista e apresentadora, uma figuraça, minha amiga. Muito obrigado, Luciana é Luciana aqui Aquino. da minha terra. Mineira, Isso. A Vanessa é mineira, para quem não sabe. Mineira do pão de queijo? Pão de queijo, com certeza. Pão de queijo é bom demais, eu já ainda comi alguns, é muito bom. Bom, Mineiro, vamos, mineiro sem pão de queijo não é mineiro, né? é verdade. Seja bem-vindo, Daidia. Deve ser amiga sua, Dai conhecida sua, Dias, Daidia. Dai Daidia, Dias. seja bem-vinda. Minha amiga Vânia Teste, que é contadora de história, educadora, seja bem-vinda. Minha tia Suri, que também entrou aqui, deu boa noite, seja bem-vinda. A Rio Net Mello, poeta, escritora, seja bem-vinda também. Todos bem-vindos. Adilson Galute, seja bem-vindo. Bom, vamos conhecer um pouquinho mais da Vanessa, antes de entrar direto no nosso bate-papo. Vanessa do Mila, como ela gosta de ser conhecida, né? Nasci em Belo Horizonte, em Minas Gerais, como já falamos aqui, falamos até de pão de queijo. Viajou para várias cidades e estados do Brasil, com o trabalho dela. Morou 2 anos na Itália, ficou na capital ou foi para o interior da Itália, Wander? Eu fiquei no norte da Itália, na cidade de Galarate. Não conhecia essa cidade, assim, é É perto perto, de ela Turim, alguma coisa? é região metropolitana de Milano, Isso, província de Varese. legal. Você foi fotógrafa profissional, ilustradora e artista plástica. Hoje é escritora, com o livro O Escuro Me Abraça, livro autobiográfico, e fundadora do Instituto Mila, Movimento Infância Livre e Livre de Abuso. É ativista na causa de abuso infantil desde 2019. Legal.
eu quero começar nosso bate-papo dando uma estatística, Vanessa, acho que é importante para a gente situar, dar uma ideia para quem está nos assistindo, sobre, sobre violência sexual contra crianças e adolescentes. Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, o último, de 2022, que analisa esses crimes, eles têm esses dados de 2021, os dados que eu vou dar agora, o Brasil registrou em média 130 casos por dia deste crime. É um negócio sério, né, Sim, Vanessa? Sidney, eu acho importante a gente falar que assim, esses números são baseados no que chega até as delegacias e o sistema de saúde. Sim. Então, existe uma subnotificação muito grande, então a gente está falando aí de números reais muito além desses que o anuário traz para a gente, né? Porque o anuário é feito em cima do que é notificado. Então, assim, a gente sabe que a subnotificação é um dos problemas graves, né, desse assunto. Então, se a gente for analisar aí, a gente tem um número, sei lá, não sei nem quantas vezes assim maior que isso, né? Esse ano de 2022, a gente teve aí notificados, né? 822 mil estupros por ano, uma média de 2 a cada dia. É alto, como você falou, a subnotificação muito alta, em muitos casos nem chegam a serem denunciados, né? É um caminho percurso entre a violência e a denúncia e tudo, porque mexe muito com a pessoa fica, ainda mais estão falando de criança, tem medo, até entender o que está acontecendo, né? E muitas vezes não tem nem apoio das pessoas próximas, né? Aliás, às vezes é vítima de pessoas próximas, né? Exatamente, né? O maior índice de abusos de crianças acontecem dentro de casa, praticados por algum membro da família, e o que dificulta ainda mais, né, essa denúncia, porque a criança ela não pode ir sozinha até uma delegacia, ela precisa daquele adulto, né, que a conduza até ali. Então, quer dizer, se o adulto toma a decisão de não denunciar, então a situação fica ainda mais grave. A tendência, né, que a gente vê quando isso ocorre dentro das famílias, a tendência é abafar e, de certa forma, proteger mais o abusador do que a própria vítima, infelizmente. É mesmo. Aí nesse caso, não sei como é que você vê isso, mas a escola acaba tendo um papel importante nisso, né? Porque ela não está ligada ao núcleo familiar, lá na escola, ela observando a criança, ela pode detectar esses sinais de abuso. Né? A escola está tendo um papel muito importante nisso. Sim, você concorda? Pensa concordo, assim concordo. Acho que a escola tem um papel fundamental nisso, né? A prova disso é que durante a pandemia como caiu o índice de denúncias, né? Justamente por quê? Porque essas crianças estavam confinadas em casa, muitas das vezes com seus abusadores, enfim. E o papel da escola nisso aí eu vejo da seguinte maneira: hoje os pais, eles são muito atarefados, muitos compromissos e tudo, e infelizmente eles delegam essa função da criação dos filhos, né? Seja para um cuidador, uma babá, ou para um tablet, um celular, né? Então, a escola tem esse papel fundamental, porque como os professores estão ali todos os dias com aquelas crianças, sabem do comportamento, o jeito de cada um e tal. Então, se ele começa a apresentar um comportamento diferente, imediatamente eles vão perceber, né? Então,
Então, por isso eu acho fundamental, sim, o envolvimento da escola nesse assunto, e ele precisa ser tratado, sim, dentro de casa, mas também dentro da escola. Eu acho que tem que existir essa parceria, né? Essa família e escola. Esse diálogo tem que ser muito bem desenhado, muito bem costurado, para que haja realmente uma proteção unificada entre essas duas pontas, né? Um lado família, outro lado a escola, que é onde a criança passa o maior tempo da vida dela, né? Em casa e na escola. É verdade. A Rionete Mello aqui, que é escritora do Maranhão, né, Rionete? Ela está falando grande verdade. Acho que ela está falando aqui do papel da escola. Acho que a Rionete também é professora, se eu não estou enganado. Você é professor, né, Rionete? Se eu não estou enganado, me corrija se eu estiver enganado. É isso. Eu falando em escola aqui, eu lembrei aqui de um exemplo de uma escritora, não sei se você conhece, já viu falar, Andrea Taubner. Sim, sim. Que ela Andréia escreveu um tem livro, várias publicações, né, de livros sobre o tema, inclusive. tem, O trabalho dela é fantástico. ela tem um livro que, chamado da Coelha Ritoca, né? Que ela conta, Ritoca, não não me me toca seu toca, boboca, não me toca seu não boboca, toca seu que é a boboca, que é personagem a é história Ritoca, Ritoca, é uma coelhinha que sofre assédio do tio Pipoca lá tal. E eu me lembro que eu vi uma entrevista dela, uma live que ela fez com uma outra escritora, a Penelope Martins, minha amiga também, que ela falando disso, que ela contou que o livro dela foi lido numa escola, eu não lembro qual a cidade que foi lida, um público assim, garotada de 5, 6 anos, essa idade. Aí teve uma criança que se identificou com a história, que começou a ficar assim, começou a chorar. Aí eles perceberam e descobriram que ela estava sendo abusada, né? É interessante como a gente percebe como é a importância da escola e da literatura também, né? Que a criança, exatamente. lendo a história, se identificou com o que estava acontecendo e dali descobriu que ela estava sendo vítima de abuso. Né? O, É impressionante. o Instituto Mila, Sidney, tem uma cartilha que eu uso para conversar com as crianças, em rodinhas de conversa mesmo, nas escolas, Legal. praças públicas, enfim, qualquer ambiente onde tenha criança, né? Então, eu uso essa cartilhazinha que a gente distribui para essas crianças, e assim, é um material muito lúdico, porém de conscientização mesmo da criança, sem ter que falar como as pessoas imaginam, né? A gente não fala de sexo para a criança, né? É aquela coisa no entendimento dela, na idade dela, com a capacidade cognitiva que ela tem de entender. Então, como aconteceu com o livro da Andrea, sempre acontece também quando a gente faz esse trabalho, né? E a gente fala sobre as cartilhas, eu leio junto com essas crianças algumas partes, então tem algumas páginas que são interativas, tipo, desenha aqui o que te deixa triste, desenha aqui uma coisa que te deixa feliz e tal. Então, assim, as crianças interagem de uma forma, e quando eu termino, eu sempre digo, falo, gente, olha, se ficou alguma dúvida, se alguém quiser perguntar alguma coisa que não tem entendido, enfim, estou aqui, estou disponível e fico por ali, né? Geralmente aí é inevitável. As crianças chegam, aí sento no chão com elas e tudo, e começo ali a entender o que ela está querendo me dizer. Infelizmente, todas as vezes onde quando eu faço esse tipo de ação, a gente acaba detectando 2, 3 casos. Nossa, né? É, É importante um trabalho que você faz, trabalho das escolas, como a gente fala, para dar esse respaldo para essa garotada que sofre isso, de poder se abrir, poder falar, é muito importante. Assim. O Mila, você criou quando, Vanessa? então, eu fundei o Mila em 2019. Desde então, eu venho fazendo essa atuação junto às redes sociais, junto às escolas, entidades, todos os locais onde tem a criança.
né? Então, assim, eu sou do tipo que, se eu estou no shopping, eu vejo ali uma criança sentada na mesa com o pai e com a mãe, eu vou lá, abordo, pergunto se posso entregar, falo sobre o tema, assim, né? Eu explico, olha, você quer levar para sua casa, para você ler com seu filho em casa, enfim, porque é um trabalho de formiguinha, sabe? É um trabalho, assim, de difícil abordagem. Então, se a gente não chegar dessa forma, a gente não consegue assim mostrar para as pessoas a importância de se falar sobre isso. Certo. A doutora Érica Mendes Rocha, que bateu palmas aqui. Seja bem-vinda, doutora Érica. É interessante isso. Então, legal isso. Eu não sabia como é que era a sua atuação com o Milton. Então, você conversa com as famílias nos locais, no shopping, assim. E você vai também à escola também, né? Se as escolas Sim, convidam, você vai sim. lá para conversar, para dar uma palestra. Não sei como é que Sidney, você lida. Você dá uma uma palestra coisa. ou você faz uma conversa mais informal? Eu Como é que você faço uma faz? palestra, eu faço uma rodinha de conversa, porque, e tudo de acordo, isso, eu sempre pergunto isso antes, qual o público que eu vou atingir? Por exemplo, se uma escola me convida, qual é o público? Para que público eu vou falar? Então, eu vou falar direcionado para aquele público, não existe uma palestra pronta, tipo uma genérica, que eu vou falar, essa aqui eu posso falar para crianças de 3 a 12 anos. Não existe isso. Eu falo de acordo com o entendimento de cada um, com a idade de cada um, a forma como ela vai entender o que eu estou dizendo e vai perceber o assunto, né? Ela vai identificar o assunto através desse bate-papo, dessa conversa, que não é nada impositivo, né? A gente é uma conversa mesmo com criança, dentro da linguagem deles, sentados ali, brincando. Então, assim, dessa forma a gente conquista a confiança dessa criança até para que ela consiga interagir sobre o assunto e falar se estiver acontecendo alguma coisa e entender o que nós estamos querendo dizer com aquilo. Uhum. E você conversa também com o corpo docente, com toda a administração da escola, com todos os Sim, funcionários sim, também? sim. Tudo sempre com autorização, né? Então, assim, às vezes a gente faz esse trabalho primeiro com os professores, né? Para que eles entendam. É como se fosse um treinamento, assim, para que eles consigam identificar sinais, comportamentos, o que fazer caso isso aconteça, sabe? Porque, infelizmente, não existe um preparo para os profissionais nesse sentido. Né? Então, assim, professores, enfim, a sociedade em geral, ela trabalha muito intuitivamente em relação a isso, né? Então, assim, quando há essa oportunidade, é fantástico, porque a gente chega para fazer esse treinamento com os professores, dos professores a gente vai para as crianças, das crianças a gente vai para as famílias, né? Então, assim, todos, de certa forma, são atendidos nesse sentido, assim, do aprendizado, do assunto, né? Então, é muito importante, inclusive, trazer a família para dentro da escola, para estar tá ali, de repente, às vezes até tem momentos que a gente faz isso em conjunto, né? Pais e filhos num único ambiente, aí já é uma forma diferente de lidar com esse assunto, mas assim, geralmente a gente procura fazer separados, porque o que eu vou falar para um pai não é o mesmo que eu vou falar para uma criança e não é o mesmo que eu vou falar para aquele professor, né? Então, assim, a gente tem todo esse cuidado de
de não pular etapas, né? E não criar pânico nas pessoas, não amedrontar, porque muitas vezes o que acontece é isso, as pessoas evitam de falar no assunto porque tem medo de descobrir alguma coisa, eu não quero falar porque se meu filho falar alguma coisa, eu não sei o que eu vou fazer. Se o meu aluno me disser que foi abusado, eu vou falar com quem? O que eu faço? Eu não quero me envolver. Então, assim, tem todo esse cuidado, essa conscientização da importância da gente abraçar essa causa, acolher essa criança em todos os sentidos. E, consequentemente, acolhendo a criança, você tem que acolher a família, você tem que acolher aquele profissional que lidar com aquela criança todos os dias, enfim. É um conjunto de coisas, né? É isso mesmo, Vanessa. A doutora Érica falou que esse preparo mesmo só tem os que se importam em proteger. Verdade, doutora Érica. Ela também falou aqui, não tem nas faculdades, nas unidades de saúde, precisamos estar mesmo no dia a dia. Esse acolhimento que você fala que as crianças precisam, né? Isso inclui um acompanhamento psicológico, né? Sim, sim. Além das medidas, as medidas jurídicas aí cabíveis aí para punir o infrator, o abusador, né? Sim. Tudo isso assim. O trabalho do Mila, Sidney, ele funciona muito da seguinte forma. Inicialmente, a minha ideia era somente ter uma página ali no Instagram para que as pessoas pudessem desabafar, contar seus relatos, né? Porque sobre isso a gente vai falar um pouco mais à frente. Existe essa dificuldade. A vítima ela não tem espaço para falar sobre isso, as pessoas não querem ouvi-la, né? Então ela está sempre sozinha, ensimesmada com aquele problema ali, corroendo, enfim. Então a minha ideia era isso, era prestar esse acolhimento. Só que, de repente, a coisa tomou uma outra proporção, porque eu comecei a receber também pedidos de ajuda para fazer denúncia, a própria denúncia em si, qual o procedimento que eu devo tomar, aconteceu isso, onde eu devo ir. Então, assim, existe uma desinformação tão grande em torno do assunto que muitas vezes a pessoa não sabe sequer o primeiro passo a dar, quando descobre que um filho sofreu alguma violência sexual. Ela não sabe se ela tem que ir na delegacia, ela não sabe se ela tem que ir ao hospital, ela não sabe se ela vai ao conselho tutelar, ela não sabe. Então, assim, eu oriento essa família passo a passo, muitas vezes eu acompanho as famílias até as delegacias, né? Então, assim, esse suporte nesse momento difícil é muito importante, porque, infelizmente, às vezes eles chegam numa delegacia, tem que esperar horas e horas e horas, e às vezes não são atendidos como deveriam ser, né? Porque em algumas, existem poucas delegacias especializadas relacionadas ao crime contra a criança. Então, assim, nas demais, não existe pessoas preparadas para receber aquela vítima. Né? Então, assim, eu presto esse apoio e a gente faz esse trabalho em conjunto. Inclusive, assim, já ouvi aqui de várias delegadas aqui de Belo Horizonte, que a gente tem essa parceria, esse diálogo, né, de levar os casos e tudo, e assim, um pedido delas, Vanessa, tem situações que chegam primeiro para você, então que você seja essa ponte, né, que você seja a nossa interlocutora nessa situação, porque muitas pessoas têm medo de chegar numa delegacia para fazer uma denúncia, né? E o que as pessoas não sabem é que você pode fazer uma denúncia mesmo somente havendo uma suspeita, né?
Então, aí a pessoa, tipo, mas e se eu for lá e depois não for verdade, o que que isso vai causar para mim? Enfim. Então, toda essa informação que eu passo, que eu procuro deixar muito claro para as pessoas, né? E procuro, estou sempre disposta a acompanhar, e algumas famílias, assim, eu venho acompanhando desde que eu soube dos fatos, né? Então, assim, são famílias que eu acompanho já periodicamente, e aí entra um assistencialismo social, e entra várias coisas, né? O atendimento psicológico, porque o município, no caso, oferece para essa criança vítima de abuso uma consulta mensal. Então, assim, é muito complicado, né? Uma criança que foi vítima de uma violência dessa, uma vez por mês, né? Ela tem esse atendimento. Então, quer dizer, se ela tem esse atendimento hoje, daqui um mês ela vai ter o próximo. Algumas coisas ela já esqueceu, algumas coisas ela já não vai querer falar, porque ela vai ficando também exaurida com aquele assunto, né? Porque é uma coisa que machuca tanto e eles não sabem verbalizar, que aí muitos abandonam esse tratamento. Então a gente procura dar esse apoio, a gente tem psicólogos voluntários que prestam esse atendimento uma vez por semana para cada criança. Ah, isso é importante, fica uma coisa assim, espaçada, né? Porque Sim, você está remoendo aqui, já criou já, ali o que acontece com ela, os pensamentos dela, que já está estrangulando essa criança, ela não vai nem querer voltar mais, como você bem disse, né? com certeza, com certeza. Com certeza. E muitas vezes As- também a forma como essa criança ela é questionada, né? Colocando em dúvida, às vezes, a palavra dela, né? Do tipo, mas você tem certeza que isso aconteceu mesmo? Você não imaginou? Você não sonhou? Ah, não foi uma brincadeira? Então, essa criança começa a ficar confusa. Né? Esse tipo de pergunta, essas perguntas diretas assim, elas não podem ser feitas para uma criança. Né? Você tem que entrar ali no universo dela, deixar ela falar, e ali você vai interagindo, conversando, tentando entender, porque existem situações que a criança ela fala subjetivamente. Já me aconteceu um caso assim, após uma palestra, uma criança chegar para mim, me fazer uma pergunta, mas assim, usando uma metáfora, sabe? Para perguntar, e aí eu comecei a conversar, entrei naquela conversa dela e tudo, até chegar onde realmente ela queria falar. Então, assim, a gente não pode antecipar o que a criança quer dizer, a gente tem que deixar ela sentir o momento de falar o que precisa ser falado. A gente não pode sugerir nada, a gente não pode antecipar nenhum tipo de argumento, nada assim em relação a essa criança. Tudo tem que partir dela. Eu acho que Uhum. isso é muito importante, isso o que falta hoje. Eu acho que falta preparo de profissionais para atenderem essas crianças, né? Acho que é uma coisa a se pensar que as políticas públicas que nós temos hoje, infelizmente, elas não são eficientes o suficiente para dar conta de tudo isso, né? Então, é um assunto extenso, é um assunto longo e que precisa de muito, muito, muito cuidado mesmo e muita atenção. Sim, a gente está falando com vítimas, né, que não são máquinas, né? Então, o sentimento está ali correndo, dói, dói, então tem que saber lidar com isso, saber puxar o fiozinho do novelo para poder, na mais criança, se sentir à vontade para falar. Com Às vezes vai, como você certeza. falou, vai falando de forma tácita, né? Vai ali escondidinho,
que aí você vai pescando que está acontecendo alguma coisa, está rolando, tem que ter todo esse preparo, como você bem disse, né? Cai muito do que a doutora Érica estava falando aqui, né? Da falta de preparo que a gente encontra ainda hoje das políticas voltadas, isso quando tem políticas, né? Voltadas para esse tema, isso é muito importante. A Sônia Rosseto aqui me deu aqui, olá, Bambu, você com saúde. Obrigado, Sônia, que passei por um problema de saúde no começo do ano, aí estamos voltando aí. Obrigado, Sônia. Eu vou fazer um quadro nosso aqui, Vanessa, que é tradicional aqui das nossas lives, que é o chamado Albas das Mulheres, na qual eu faço uma pequena homenagem a mulheres cuja história precisa ser lembrada, resgatada, ainda mais num país nosso que é tão machista, né? Misógino mesmo. Misógino, A gente precisa falar dessas mulheres que abriram portas, e, na maioria das vezes, né? Se não todas as vezes, tiveram que botar o pé na porta, arrebentar a porta para poder abrir caminho, né? Então é importante falar. Eu tenho muito orgulho desse quadro, eu aprendo muito com as histórias que eu trago aqui, com as pesquisas que eu faço. Eu comecei isso falando da minha conterrânea aqui, a catarinense Antonieta de Barros, que foi professora, escritora, política, primeira deputada negra do Brasil, isso na década de 30, uma mulher fantástica. Aí passei por mulheres maravilhosas, Pagu, Leila Gonzalez, a Yara Yagoberri, companheira do Carlos da Marca, que lutou contra a ditadura, a Suzu Anjo, que teve um filho vítima da ditadura e correu atrás por justiça pedofilia, acabou também assassinada pela ditadura. Falei de Marielle Franco, enfim, tive o prazer de falar de várias mulheres incríveis por aqui, Cecília Meirelles, mulheres extraordinárias aqui. Na semana passada, por exemplo, eu falei de Luciana de Abreu, que foi uma professora, poeta, escritora lá do século XIX, no Rio Grande do Sul, uma mulher fantástica também, uma das pioneiras na luta pela emancipação da mulher, sobretudo pela educação, uma história fantástica, a Luciana de Abreu. Hoje eu vou falar de uma mulher também que tem uma história fantástica, assim, que é a Rosa Egipcíaca, que foi uma mulher negra que veio da África, pequenininha, 6 anos de idade, ela nasceu na Costa da Mina, lá no Golfo do Benin, ali veio pequenininha, veio para o Brasil, chegou ao Rio de Janeiro em 1725, 6 anos de idade. Aqui diz que ela nasceu em 1719, não sei se tem data certa, mas está por aí, 1719 ou até 1720 pode ser, por aí que ela nasceu. Mas chegou aqui no Rio de Janeiro, com ali 6 anos de idade, e foi comprado por um homem chamado José de Souza Azevedo, né? O senhor dela. Ela mandou batizar a menina lá na igrejinha que tinha no Rio de Janeiro, uma igrejinha que era voltada a batizar os negros que chegavam da África, né? A maioria era batizada de lá. E essa menina foi para a casa desse senhor, ficou lá até uns 14 anos. Perto de 14 anos ela começou a ser violentada, estuprada pelo senhor dela, né? Coisa que acontecia, diga-se passagem, com todas, invariavelmente com todas as escravas, né? Posso dizer que essa violência do estupro já é uma marca da escravidão, né? Essa coisa de possuir o corpo, não só para exigir a força do trabalho deles nas lavouras, trabalhando, como também sexualmente, especialmente no caso das meninas, uma coisa assim dolorosa. Enfim, ela foi estuprada por esse senhor ali perto dos 14 anos. Aí o cara resolveu mandar ela embora, mandar vender. Vou ganhar um trocado com essa moça, já abusei, fiz tudo que eu quis com ela, né? Aí botou a menina para vender aí lá em Minas Gerais, lá de Minas Gerais. Ela foi do Rio de Janeiro até Minas Gerais a pé, lá na cidade de Mariana, mais ou menos 500 quilômetros. Você imagina, a pé, descalça, sem calçado nenhum, andando pelas florestas. Estamos falando do século XVIII, né? Então, a mata era muito presente, né? No território brasileiro. Você imagina o que passou essa menina, né? E chegando lá em Minas Gerais, ela foi comprada pela dona Ana Garcês de Moraes, que é da família Santa Rita Durão. Santa Rita ela é mãe do Frei Santa Rita Durão, né? Um frei que ficou conhecido depois como poeta, escreveu Caramuru, um poema épico, né? Lá dos personagens de Paraguaçu, Diogo Alves e tal, né? Super conhecido. Aí a família escravagista lá e comprou a menina. E a menina, quando chegou lá, 14 anos e tal, ela começou, pessoal, ela era ainda escrava, mas começou a trabalhar fora de casa também como prostituta. Vendia o corpo, favores sexuais.
especialmente para os mineiros, né? Estão falando de uma época em que, aí em Minas Gerais, que é muito forte a exploração de minérios, né? O ouro, Sim, sobretudo, sim. naquela região ali, Mariana, Ouro Preto, São João del Rei, por ali. Então, os mineiros ali, que conseguiam algum trocado ali, abusavam das mulheres que tinha ali por ali, né? E a nossa menina Rosa lá, ela no total de escravos que tinha lá na casa da dona Ana lá, dos Santa Rita Durão, ela era a única menina dentro de um grupo de 77 escravos. Imagina o que passou essa menina, né? E ela ficou, se prostituiu até quase 30 anos, assim. Quando chegou aos 30 anos, ainda escrava, viu? Se diga ainda escrava para 30 anos, ela ficou doente, uma doença que deixava o rosto dela inchada, Uhum. sentia tumor no estômago, desmaiava o tempo todo, ficava desacordada. E isso começou a mexer com ela e ela começou a ter visões, delírios e tal. Aí ela começou a mudar de vida ali com 1748, abraçar o cristianismo, começar a frequentar a igreja, pegou todos os bens dela, poucos bens que ela tinha, né? Ela tinha conseguido melhorar nesse tempo, umas joinhas, umas roupas e tal, e vendeu, né? Quando a gente fala em joia nesse tempo agora, é até meio ruim de falar, né? É, Tem o pessoal que gosta muito de joia, né? Mas, é. enfim, ela vendeu um pouquinho que ela tinha, que era bem pouquinho, bem menos do que certos presidentes andavam querendo guardar em lugares não adequados. Né? E Sim. ela vendeu tudo, deu para os pobres e abraçou a vida religiosa, uma beata, assim. E começou a frequentar igrejas de lá para cá, na região aí de Mariana, Ouro Preto, São João del Rei, até que ela chegou numa capela, Capela de Santo Antônio, se não me engano o nome, e ela viu um padre lá fazendo exorcismo. Era o padre Francisco Gonçalves Lopes, que por causa do exorcismo, ele era conhecido, era chamado de padre Xota-Diabos. Que alguém que estava delirando, passando bem, a pessoa fala, é o capeta, chama o Xota-Diabos. Ele vai lá e resolve. E ela viu lá o ritual do Xota-Diabos, ficou impressionada com aquilo, né? Até que ela se falou, olha, eu estou aqui, eu estou sendo possuída por 7 demônios e tal, faz alguma coisa, aí ela passou mal na hora, desmaiou, caiu, bateu até com a cabeça numa pedra que tinha ali perto de um santo chamado Santo São Benedito, né, que também era um santo, foi um negro também, escravo, né? Ex-escravo e tal. E dali começou essa relação dela com esse padre Shot de Aves, que virou mentor dela, né? Eles não se largaram mais daí por diante, começaram a percorrer toda aquela região aí de Mariana aí, veio todas as igrejas e tal. Até que chegou um dia numa capela aí que tinha um padre missionário fazendo uma pregação, ela interrompeu a gente falando, dizendo que ela era o diabo, o demônio em pessoa, assim. Aquilo causou um alvoroço, mandaram prender a Rosa, e prenderam e judiaram da Rosa, viu? Ela foi açoitada, ela apanhou tanto, que ela ficou com metade do lado direito do corpo paralisada. O lado direito Não. do corpo ficou meio paralisado, assim. Uhum. Um pouco ela não morreu, assim. Aí, mesmo assim, depois ainda ela foi submetida a uma junta lá do bispado lá para avaliar se ela era processo mesmo, se era mentira dela e tal. Passou por coisa difícil, chegaram a colocar uma vela debaixo da língua por 5 minutos e tal. E no final concluíram que não, que era a história dela, que não tinha nada a ver. O negócio ficou meio ruim para ela nessa região. Aí, para evitar problemas, lá ela e o Xota Diabos resolveram ir para o Rio de Janeiro. Foram para o Rio de Janeiro em 1751. Já como escrava do Frei. Ele tinha comprado lá a rosa lá da família Santa Rita Durão. Sim. Agora ele era o dono da rosa. E chegando no Rio, em 1751, aí que ela adota o nome Rosa egipsíaca, né? Rosa Maria Egipsíaca de Vera Cruz. O egipsíaca é por causa de uma santa católica chamada Maria Egipsíaca, né, lá do Egito, que também era prostituta e virou santa. Né? Você vê que esse prostituta da Maria Egipsíaca aqui é entre aspas, pelo que eu sei, na verdade, ela não era exatamente prostituta, né? Ela fazia sexo porque gostava, por libido, né? E Sim. fazia sexo com todo mundo. É aquele negócio, né? Prazer da mulher nunca pode, né? Aí ela chamava Entendi. de prostituta mesmo, É, né? é. Mas, enfim, ela virou Santa Maria Egipsíaca e aí a Rosa adotou esse nome. E Veracruz, porque era assim que o Brasil era conhecida. Veracruz e tal. E lá no Rio ela também, de acordo com uma visão que ela
teve também, ela resolveu aprender a ler e escrever. Aí foi aí que ela escreveu o livro dela lá, o livro conhecido dela, que é o livro é difícil, o nome aqui agora, não, depois eu falo. O livro que ela levou, que é dito como o primeiro livro de uma mulher negra no Brasil, e depois ela também criou um espaço muito interessante chamado Recolhimento Nossa Senhora do Parto, lá em 1654, que era exatamente para abrigar essas moças que eram prostitutas, estavam em situação difícil. A maioria, como se pode imaginar, eram negras e mestiças, e ela pegava essas mulheres, abrigava as mulheres, dava apoio, dava tudo que elas precisavam, assim. Esse recolhimento ficou super conhecido no Rio de Janeiro, conhecido até depois da morte delas. Né? Até que depois, começou, não são mulheres que estavam em condição complicada na rua, né? Eram os maridos, os pais que mandavam as filhas lá, que desobedecessem, né? Mandavam lá para ficar. Vou mandar você para o recolhimento lá. Está incomodando, é aquela coisa. Mulher desafia de submissão do homem, já é tido como louca, já é todo mando para o castigo, né? O recolhimento virou um castigo, assim, que mandava essas moças. Tal. Ela fez um trabalho muito bacana, Rosa, com esse lugar, dando espaço, abrigo para essas mulheres que estavam tão desamparadas, né? E ela continuou com esse momento de visões dela. Chegou a falar que o Rio de Janeiro ia sofrer um terremoto enorme, igual Portugal sofreu em 1755 e tal. E todo mundo tinha que ir para o recolhimento, que ia ser o único lugar seguro, né? Ia ser uma espécie de Nova Arca de Noé e tal. E ela continuou com esse trabalho dela. Assim. Ela ficou muito famosa lá no Rio de Janeiro, e era conhecida como a Flor do Rio de Janeiro. O pessoal ia lá, e não era só os pobrezinhos, negros, ia lá conversar com ela, ouvir os conselhos, era o pessoal da alta sociedade lá do Rio de Janeiro, do clero, todo mundo lá prestava referências à Rosa lá. Então, é verdade que até eles iam para ter uma ideia, além de ouvir os conselhos dela, eles iam pegar até um biscoito que era feito lá, que ela fazia, e a saliva da Rosa lá, e eles iam pegar esse biscoito, como se fosse uma coisa sagrada, assim, e eles iam pegar para ver como era a adoração da Rosa lá. Inclusive, gente que era ligado ao antigo senhor dela, parentes, o antigo dono dela, também a idolatravam lá no Rio de Janeiro, com a forma que ela tinha de madre, né? A Flor do Rio de Janeiro, a Santa do Céu e tal. Mas o que foi acontecendo, e ela também, tem que se passar, que ela também misturava muito com as suas pregações, né? Com suas cerimônias religiosas, muito da cultura africana também, né? A gente sentia esses aspectos do candomblé, já tinha ali um secretismo religioso, uma coisa muito interessante da Rosa, né? E até que a coisa começou a complicar para ela, que ela começou a pegar muito o pé dos sacerdotes lá no Rio de Janeiro, que eles reclamavam muito, que eles conversavam muito durante as cerimônias, durante as missas, ela ficava lá reclamando com eles, não pode, cara, tem que prestar atenção mais. Aí já começou a ter um brolho lá, um atrito com o clero carioca, né? E para completar a situação dela, ela se entendeu com uma senhora, né? Uma senhora branca da sociedade carioca, e também não estava se comportando bem lá na missa, e ela chegou lá, vai para fora da igreja, botou para fora da igreja a senhora, aí foi o estupim, aí o mundo caiu em cima da Rosa, né? Foram reclamar com o bispo, aí o bispo já denunciou ela para a igreja, para Santa Fé, e aí começou um movimento de desmoralizar a Rosa, começou a ser depoimento, que ela era muito abusada, que se achava mãe de Deus, que não sei o quê, né, das visões que ela contava, ela chegou a contar que o menino Jesus vinha com ela criança mamar no peito dela, e um monte de coisa, que era o escolhido de Deus. Aí tudo que era motivo de veneração da Rosa virou contra ela, virou não que ela era uma maluca, que só ficava falando, era uma pessoa má, que só queria se aproveitar. Aí virou o contrário, né? Depois do desacato com a senhora branca e com os sacerdotes. Aí o que aconteceu? Ela foi presa, ela e o Xota Diabos, né? Estavam sempre juntos. Aliás, tem gente que falava que achava que essa relação deles era muito mais do que só uma relação de mentor e beata, que podia ter uma relação marital, ou seja, as margens desde aquele tempo, né? Enfim, mas enfim, os dois foram presos, ficaram quase um ano em Rio de Janeiro presos, e foram enviados para Portugal, para responder lá às autoridades da igreja lá em Portugal, né? Aí chegaram lá, o Xota Diabos logo entregou a Rosa.
desculpa, eu sou um leigo, não tenho muita coisa de teologia, ela me enganou, me, me enrolou aqui, acabou me seduzindo, e caí, fui atrás dela, peço desculpa, peço perdão, pelo amor de Deus, eu não queria fazer isso. Eu dei uma choradeira lá, aí deram 5 anos para ele em recluso lá no sul de Portugal, tiraram o dedo dele de confessar e de exorcizar. Foi leve, assim, né? Ele conseguiu lá o clamor. Já a Rosa, ela tem uma postura altiva lá diante dos inquisidores. Ela falou, não, é isso mesmo, eu sou inocente, eu tenho essas visões, está tudo certo, não sou culpada de nada. E os inquisidores insistindo, queriam que ela admitisse que ela era uma farsa, que era fingimento dela. Ela, não, é esse aqui, eu sou assim, eu sou inocente, eu não fiz nada de errado, tal. O que aconteceu que nisso, soube o que aconteceu com esse processo, com esse julgamento, porque não Sim. há registro do final desse julgamento. Né? Uhum. Ela foi para Portugal em 1763, a última nota que tem sobre o julgamento é datada de 1765, foi um julgamento, né, uma apuração longa, não se tem mais uma notícia, sabe como é que ela morreu, é bem provável que ela tenha sido condenada a açoite, né, ela surra e ficar presa em Isso, alguma masmorra, isso. e deve ter morrido por lá, e ninguém fez registro disso. Mas é uma história incrível, de uma menina de 16 anos que sofreu muito, apanhou muito. Sidney, eu fiz o dever de casa, viu? Porque até então eu não conhecia a história dela, e eu vi que ela foi enredo da Escola de Samba Unidos do Viradouro desse ano de 2023, né? Verdade. Eu separei aqui uma frase sobre a história dela que me chamou muita atenção, dentro sempre do meu tema. Vou ler aqui, tá? O senhor de Rosa, após desonestá-la e tratar torpemente com ela, vendeu-a para as Minas Gerais. Tinha 14 anos, ou seja, desonestá-la. Isso quer dizer o quê? Estuprá-la. A verdade é essa, né? Uma criança, uma menina de 14 anos, e que posteriormente já não servia para ele, ele vendeu essa menina aqui para Minas Gerais, para a família, né, Santa Rita Durão, e essa menina continuou ali, né, o que eles falam, né, vivendo como meretriz, né, então assim, fizeram da vida dela um verdadeiro martírio, né, digamos assim, porque uma escrava, imagina, uma escrava sendo abusada sexualmente, depois vendida para continuar sendo abusada e depois ainda tem que ir para a rua, né? Porque aí ela passa a ser digamos, uma prostituta, né? Então, assim, eu fico imaginando a causa disso tudo lá naquele tempo que ela viveu, né? Em 1700 1700 e pouco ali, né? Então, assim, imagino que tenha sido realmente uma história de muito sofrimento, porém de muita luta, e que essa mulher acabou sendo a primeira escritora negra, né? Então, ela conseguiu superar tudo isso e se tornar uma escritora, né? Eu vi também alguma coisa aqui no sentido de a partir da pesquisa de Luiz Motti na Torre do Tombo, em Lisboa, cujo levantamento a torna a personagem negra do século XVIII a de maior volume documental disponível. Quer dizer, ela marcou a história, né? Com todo o sofrimento, com toda a dor, com tudo que ela passou, ela marcou a história também, se O Luiz tornando uma Motti, escritora. o Luiz Motti, que é um antropólogo social radicado na Bahia, né? Paulo radicado na Bahia, um cara fantástico, um ativista das causas LGBT, um cara que tem uma história maravilhosa. Ele escreveu a biografia da
da Rosa Egipsíaca, né? Um livro de 93, Rosa Egipsíaca, uma santa africana, né? Ele que foi lá, que enterrou esses documentos lá em Portugal, como você falou aí. É uma história maravilhosa. Quem puder ler o livro, tenho certeza que vai ter uma experiência fantástica, viu? É um trabalho do Luiz Motti. E é isso, a Rosa Egipsíaca presente, né? É importante falar a história dessas mulheres, não deixar morrer essas histórias, né? Exatamente. Foi tema do vídeo da Escola de Samba Viradouro, e a gente tem que falar sempre dela, assim, merece ser lembrada sempre. São mulheres que não podem ser esquecidas, né? A jornalista Luciana Aquino entrou aqui, ó, mulheres que marcam a história. É verdade, Luciana. A gente já falou de você aqui, já agradeci por ter feito a ponte entre a gente. Falei do seu livro lá da menina má lá que você está lançando, além da menina má. Luciana é uma que está aí marcando o seu espaço também, né? Ah, pode ser embaixo. Mostrando sua importância. Você está com o livro... Perdão, te interrompi. Não, eu só disse que ela está marcando o espaço dela também como escritora, sensacional. Eu já tenho um livro dela aqui e espero ter também esse novo que vai sair. É uma pessoa maravilhosa, fantástica. Sim, o livro Além da Menina Má, não está para ser lançado, mas quem quiser entrar em contato já pode até comprar o livro, viu? Entrar no perfil da Luciana e conversa com ela, viu? A Lenda da Menina Má. Bom, a Luciana falou que a história da Vanessa é muito forte e vale a pena ser lida também. Verdade. Falando no livro, falando da história da Vanessa, né, do seu livro que você escreveu, Escuro Me Abraça, né? Você foi vítima de abuso de 10 anos por um tio, né? Exatamente. Pergunta... Meu livro é esse aqui, O Escuro Me Abraça. Eu sofri violência sexual aos 10 anos de idade, dentro da minha casa, né? O meu abusador foi um tio, irmão do meu pai, e assim, eu não, na ocasião, por não entender do que se tratava, pela falta de informação, né, sobre o assunto, eu me calei, e as coisas foram acontecendo. Eu não sei dizer exatamente quanto tempo durou esses abusos, mas isso eu conto um pouco no meu livro também. Então, assim, até chegar o momento em que eu entendi que, mesmo não falando, porque as ameaças que a gente sofre, né? Ele falava sempre para mim, se você contar ninguém vai acreditar, se você contar eu vou falar que é mentira, aquela coisa. Então você imagina isso tudo dentro de uma cabeça de uma criança. Então, assim, eu fui dando sinais para ver se alguém percebia o que eu estava passando. Então, assim, eu me tornei uma menina muito agressiva, arrogante, muito à margem, né, em todos os lugares. Assim, quando eu não estava na escola, por exemplo, quando eu não estava no canto, isolada, eu estava provocando alguém, tipo assim, cheguei a tirar o tênis de uma colega, amarrar os cadastros e jogar no fio de eletricidade, sabe? Então, assim, gente... E nunca ninguém perguntou para mim por que eu estava daquele jeito, por que eu agia daquela forma, por que eu era assim. Isso nunca aconteceu. Eu passava noites e noites e noites sentada no sofá da sala da minha casa aos 10 anos de idade. Minha mãe passava, me via ali, sentada, e me falava sempre assim: se eu te chamar amanhã de manhã para a escola, você falar que está com sono, você vai ver. Nunca me perguntou porque eu estava ali, sabe? Então, assim, o meu livro, o que eu trago nele, o que eu faço questão de mostrar, não é o meu abuso em si, é o que isso me causou, as sequelas que isso trouxe para a minha vida, a negligência familiar, que esse é um fator assim que mata a vítima 2 vezes. Então, assim, o objetivo do meu livro é esse: é alertar as famílias, prestar atenção na mudança de comportamento dos filhos, ou de sobrinhos, de filhos de amigos, enfim, porque a criança, ela dá sinais.
ela não verbaliza, na maioria das vezes, ela não verbaliza, mas ela dá sinais, ela pede socorro com os olhos, sabe? E eu fiz isso a minha vida inteira. Eu pedi socorro com os olhos e ninguém percebeu. Então, quando eu fiquei adulta, assim, em 2019, na verdade, eu já, né, idade já madura, eu decidi que eu queria que essa história se tornasse pública, porque eu queria que outras pessoas soubessem também que poderiam falar sobre o assunto como eu estava falando, poderia buscar aliviar essa carga, esse peso, né, através de uma conversa, de um tratamento, de uma terapia, porque são coisas que a gente vai guardando e vai sufocando, né? Então, assim, e a gente não tem com quem falar. Aí você imagina, aí quando eu falei, né, já na vida adulta, foi pior ainda, porque eu ouvi coisas do tipo, por que você não falou isso antes? Mas será que isso aconteceu mesmo? Será que você não imaginou isso, não? Às vezes foi uma brincadeira, né? Para que você vai trazer esse assunto agora? Você vai criar um constrangimento na família. Então, assim, imagina para uma vítima ouvir isso. E imagina se eu tivesse falado na época, como seria para mim absorver isso aos 10 anos de idade, se já foi difícil quando eu, na vida adulta, falei, sabe? Então, assim, o meu alerta é esse. Ouçam as crianças, prestem atenção nas mudanças de comportamento, sabe? Então, assim, isso eu trago muito presente no meu livro. Eu acho que é uma leitura assim, extremamente necessária, porque alerta famílias para situações que muitas vezes eles próprios não entendem como abuso. As famílias não entendem como abuso aquilo. E a gente só vai entender isso lá na frente, na vida adulta, quando a gente começa a resgatar essas memórias que estão ali, né, explodindo para sair, e a gente começa a ver que passou por inúmeras situações que a própria família via como uma coisa normal, sabe? Então, assim, a minha intenção é essa, mostrar para as famílias que determinados comportamentos não são normais, determinadas atitudes, seja de pai, avô, tio, primo, sobrinho, amigo, avó, babá, não são normais, sabe? Então, assim, ao mesmo tempo que é o meu grito de socorro, eu acredito que seja também o alerta para que outras pessoas também liberem a voz para falar sobre isso. É isso mesmo, Vanessa. É importantíssimo isso. Temos que ouvir, né? Tem que ouvir, tem que olhar, tem que observar, tem que captar o que está acontecendo na atmosfera da criança ali, perceber uma mudança de comportamento. É uma mudança de comportamento assim muito, ela é muito assim, drástica, assim, essa mudança de comportamento, com criança sofre abuso, de cara já muda totalmente o comportamento. Posso dizer isso, Vanessa? Ou não é uma coisa são mudanças muito bruscas, né? Então, assim, mais um motivo para causar uma estranheza. Não é uma coisa que vai acontecendo ali aos poucos. São mudanças bruscas, mudanças de humor, mudanças de comportamento. Crianças que, por exemplo, dependendo da idade, crianças de 3, 4, 5 anos, que já eram desfraldadas, aí passam a fazer as necessidades na cama novamente, sabe? Então, assim, são esses sinais que não são percebidos e que estão aí, estão sendo esfregados na cara da gente. E a gente não vê porque não quer
Muitas vezes as famílias não veem porque não querem ou têm medo de descobrir, sabe? Então, assim, é muito, muito, muito necessário, realmente, quando a gente fala do preparo, né? O preparo dos professores, o preparo do sistema de saúde, sistema de educação, mas principalmente o preparo das famílias, porque estão ali diretamente com aquela criança, né? Então, assim, se a família não está preparada para reconhecer esses sinais, como é que ela pode tomar uma providência, né? E, por outro lado, a família que entende, mas quer ocultar aquilo, também não vai tomar providência. Aí entra o papel da escola, entra o papel do médico, entra o papel do psicólogo, entra o papel do Mila, entra toda essa rede de proteção, né? É isso mesmo, Vanessa. Aqui, a Luciana aqui escreveu aqui, parabéns, esse assunto é muito importante e deve ser tratado com muita seriedade. Precisamos ser mais atentos e não omissos. É isso mesmo, tem que ser atentos e não omissos. Verdade, Luciana, obrigado pelo comentário. A Maria do Carmo Silva, que é poeta, escritora baiana, super amiga, falou que é emocionante depoimento que nos alerta. Verdade, Maria do Carmo, obrigado pelo comentário. E tem outra coisa que acontece, além de tudo que a criança carrega, que causa o abuso sexual, ainda às vezes ela tem que lidar com outro ônus, né, que é a gravidez. Que aí a coisa que já era ruim, piora de vez. Assim. Fica pior, exatamente. Fica pior. Você não passou por isso, né, Vanessa? Não, graças a Deus, não. Graças a Deus, não. E imagino que você, com esse seu trabalho, deve ter lidado com crianças que chegaram nesse ponto, né, que engravidaram. Olha, eu já atendi vários casos, assim, de crianças, né, que passaram por essa violência e, infelizmente, além, como se tudo ainda fosse pouco, houve a questão da gravidez, né? Como a gente viu aí há uns 2 anos atrás, o caso a criança do Espírito Santo, né, que a menina era abusada desde os 6 anos de idade, pelo tio. Não é possível que a família não viu isso, né? Então, assim, aos 10 anos a menina engravidou. Aí você pensa, é uma criança grávida de outra criança, né? Então, qual é a consequência que isso vai trazer para essa menina? Como é a vida dessa menina hoje? Porque uma criança que não teve uma infância, porque dos 6 anos até os 10, ela sofreu violência sexual. Aos 10, ela ficou grávida. Aí, culminou no aborto. Imagina tudo isso na cabeça dessa criança, né? Eu atendi um caso também de uma mãe que também ficou grávida do estupro e aos 12 anos, e assim, hoje ela tem 21, e ela fala para mim assim, ela fala, Vanessa, eu amo a minha filha, mas todos os dias que eu olho para ela, eu lembro do que aconteceu comigo. Então, assim, que culpa essa criança tem? Nenhuma, né? Mas a gente tem que se colocar também no lugar dessa mãe, né? Digamos assim, essa criança mãe, porque para ela foi uma coisa super violenta, e ainda assim ela precisa conviver com isso todos os dias da vida dela, né? Então, assim, não estou falando aqui que sou contra ou sou a favor de aborto, não é isso. A minha única preocupação é como fica essa criança que sofreu violência, que ficou grávida. Assim, essa criança precisa de um acompanhamento psicológico, ela precisa de um apoio, ela precisa de ser amparada por todos os lados, né? E, infelizmente, acontece o quê? Essa menina, ela se torna mãe, ela tem que sair da escola, a família não dá o apoio necessário e ela vai ficando ali, né, sujeita à própria sorte. E claro, essa criança também não vai ter uma vida
normal, né? Não vai ter uma infância saudável, enfim. Uma coisa levando a outra sempre, infelizmente. Verdade aqui. Só que ler aqui, a Luciana escreveu aqui, vamos divulgar esse trabalho importante do Mila. É verdade, Luciana. Ela falou aqui também que se identificou quando leu o trecho do livro da Vanessa. E ela fala aqui que também foi vítima aos 12 anos de Alzheimer, ninguém acreditou nela. Falaram que contar para minha tia e acabar com o casamento dela. Veja só que coisa, né? É. Como é. E falando, você está falando aí da gravidez, do aborto, dessa menina que você relembrou o caso lá do Espírito Santo, que foi grávida de 10 anos, ainda teve um papel de Estado que foi lamentável, né? Que exploraram o caso da menina, o caso do aborto, tal, fizeram em vez de dar apoio, suporte à menina, fizeram tudo ao contrário, né? Exploraram a menina de tudo quanto é forma, aumentaram o trauma da menina. Essa menina, ela foi revitimizada de todas as formas, né? A partir do momento que a história foi divulgada, a partir do momento que foi autorizado o aborto, a partir do momento que o Estado do Espírito Santo não quis realizar essa ordem judicial, a partir do momento que ela chegou lá no hospital de Recife, enfim, essa criança entrou nesse hospital, no porta-malas do carro, aos gritos de assassina, sabe? Então, assim, eu acho que ela, naquele momento ali, com toda aquela confusão, ela pode não ter tido o entendimento real da gravidade de tudo isso. Mas hoje, com certeza, ela está pagando as consequências disso psicologicamente, emocionalmente, de todas as formas, né? E então, assim, eu penso que ao invés da gente ficar discutindo se aborta ou não, por que engravidou, por que aconteceu isso, vamos trabalhar a prevenção. A gente tem que trabalhar a prevenção, porque depois que a coisa acontece, não tem dinheiro, não tem nada que faça voltar no tempo, né? Uma pessoa abusada pode ser... a pessoa pode ter sido abusada uma única vez, mas aquilo para ela vai ser para sempre, né? Aquela dor vai ser para sempre. Se ela foi abusada uma, 10 ou 50, não importa. Basta uma única vez para destruir uma infância, destruir a vida de uma pessoa, destruir sonhos, destruir... enfim, muitas vezes até destruir a sanidade mental dessa pessoa, né? Que a gente vê que acontece, enfim. Então, a minha grande luta é pela prevenção. Verdade. É uma ferida que fica aberta pro resto da vida, né, Vanessa? Com certeza. Tem Ela aqui vai um comentário sangrar a vida toda. a vida toda. Aqui um comentário da Maria do Carmo, aqui, nossa escritora baiana, falou aqui, poeta. Nas escolas deparamos continuamente com situações dessa natureza. Ela é professora também. Viu? E na rede pública não temos os suportes profissionais competentes para o devido acolhimento. Verdade. São problemas que a gente fala de falta de política pública, né, Vanessa? É bem isso que a Maria do Carmo fala. Você estava falando da questão da prevenção, mas como é que seria essa prevenção? Prevenção, eu quero entender aqui, de evitar que chegue num abuso, Sim. isso? Isso seria Eu, como? Identificar o abusador? Como é que funciona essa ideia de prevenção? A prevenção, no caso, ela precisa, primeiro, da conscientização das famílias de saber que o problema existe. Está aí, pode estar dentro da sua casa ou de qualquer outra pessoa. Eu costumo sempre dizer que esse crime é o crime mais democrático que existe, porque ele não escolhe o rico, ele não escolhe o pobre, ele não escolhe o preto, ele não escolhe o branco, ele não escolhe idade, nada. Ele acontece em todas as classes sociais, todos os lugares, em todas as partes do mundo. Então, eu acho que a prevenção começa aí. Você conscientizando as famílias da necessidade de, primeiro, entender do que se trata e quebrar esse tabu de falar sobre isso. Isso não pode ser um tabu. Isso tem que ser um assunto que ele tem que ser discutido
normalmente, claro, dentro respeitando sempre aquilo que a gente falou lá no início, a faixa etária da criança, o entendimento cognitivo, enfim. Mas tem que ser um assunto que ele tem que ser discutido na mesa do café da manhã, durante aquela ida ali no parquinho, sabe? Então, assim, você tem sempre que estar conversando com a criança, tentando entender, entrar no mundo dela para saber, sabe? Então, assim, quando a gente fala de prevenção, a gente está falando disso, das pessoas se conscientizarem para ensinarem essas crianças a autoproteção. Porque uma criança, quando ela é orientada, quando ela tem um conhecimento sobre o que se trata, o que pode ser um abuso, né? Como eu sempre costumo dizer, na minha cartilha a gente coloca assim, se algo te deixa desconfortável, é a maneira que a gente fala para essa criança. Né? Então, assim, se essa criança se sente desconfortável, às vezes na presença de um parente, no colo de um tio, um amigo, alguma coisa assim, a família precisa respeitar isso. E, infelizmente, isso não acontece. A gente foi criado sendo obrigado a sentar no colo do tio, a ir no colo do avô, enfim, culturalmente, isso foi uma coisa que fez parte de toda a vida das pessoas, né? De nós todos. Então, assim, eu quero que as pessoas entendam isso, né, a necessidade de falar, da gente tocar nesse assunto, de conscientizar as famílias, conscientizar as crianças para que elas tenham a capacidade de reconhecer alguma situação abusiva, algum toque errado, algum toque que a deixe desconfortável e que ela tenha a confiança para chegar e contar para quem quer que seja, né, o adulto de confiança dela. Nem sempre é o pai, nem sempre é a mãe, mas precisa ser um adulto de confiança, né? Que seja a professora, que seja uma tia, que seja uma cuidadora, uma avó, enfim, ou mesmo o pai ou a mãe, né? Porque a gente também não está generalizando as coisas aqui, dizendo que todos os pais são abusadores e todas as mães também. A gente, claro que existem uma grande parte que, infelizmente, praticam atos assim contra os próprios filhos, né? Mas essa criança ela precisa ter esse adulto de confiança para que ela consiga falar sobre o assunto e expor o que ela está passando, o que ela está sentindo, e principalmente que ela seja, a palavra dela seja validada para que isso seja solucionado, investigado, resolvido, para que essa criança não tenha uma vida com danos psicológicos, danos de todos os sentidos, né? Porque realmente os traumas, as dificuldades em lidar com certas situações, elas são permanentes. Então, quando a gente fala assim da terapia, é uma forma de você amenizar esse tipo de coisa, de você conseguir entender por que você age dessa maneira e não daquela, e qual é o caminho alternativo que você tem para determinada situação que vai te causar um conforto melhor. Enfim, prevenção para mim é isso. Exatamente, é isso mesmo, Vanessa, é isso mesmo. Só para não deixar passar batida falando daquela menina lá do aborto, eu vou lembrar que o aborto, em caso de estupro, está na lei, é legal. Tá? Não estava acontecendo nada de ilegal com essa menina lá. Eu sou a favor do aborto em qualquer situação. Esse negócio de querer controlar o corpo da mulher, coisa do patriarcado, do machismo, que controla o corpo da mulher. Para mim, o aborto é um direito da mulher, ela que sabe o que fazer com o seu corpo, ela que tem que ter o direito de decidir o que acontece com o corpo dela. E no caso da criança, já está na lei, está ali
criança que é vítima de aborto tem direito é vítima de violência sexual, a gravidez oriunda de um estupro, ela pode sim abortar. E é o que tem que ser feito mesmo, viu? Olha o que quiser fazer com essa menina, todo aquele trabalho que fizer do Estado, como eu disse, que deveria dar suporte à menina, tentou explorar o caso da maneira mais vil, né? Aliás, pensa como acontece, né? Aqui, isso também aconteceu com uma menina que também ficou grávida, novinha, assim, também, de 10 anos, será que aí o juiz estava falando do caso, torturou essa menina, falando por que ela ia abortar a menina, falando com o pai da criança, uma coisa completamente fora do bom senso, assim, só judiar da menina, só traumatizando mais uma criança, né? Teve uma outra também que declarou otorgou um defensor por feto. A criança ter sido estuprada, ela resolveu que o feto tinha que ter um defensor, alguém que falasse pelo feto. É uma coisa inacreditável. Assim. A criança que se dane, né? Foi vítima, tem que passar por tudo isso. É triste, é triste. É triste, é uma coisa triste, né, Vanessa? É incrível, assim. Como defensora da criança, Sidney, tudo que prejudica essa criança, tudo que causa mal, eu vou lutar contra isso, sabe? Eu já fui, assim, eu já fui mais a favor do aborto. Hoje eu vejo de uma forma diferente em alguns aspectos. Na criança, não. Na criança, eu sou totalmente a favor. Né? Eu acho que não tem justificativa, certo? Mas, assim, da questão da vida adulta, assim, eu prefiro até nem entrar nesse mérito, porque é um assunto, né, bastante complexo, cada um tem a sua forma de pensar, e a discussão aqui não é essa, né? A gente está falando da criança. Mas, assim, tem um caso muito famoso de uma menina que ficou grávida, não foi aqui no Brasil, ela ficou grávida aos 5 anos de idade. O corpo dela se desenvolveu, com 3 anos de idade, o corpo dela começou a se desenvolver, ter uma maturidade de um corpo, né, de um adolescente, enfim. E essa menina engravidou aos 5 anos de idade, ela teve a criança, essa criança nasceu, foi criado como irmão dela, certo? Ela vivia ali com aquela criança, na época suspeitaram do pai e dos irmãos, mas enfim, até hoje ninguém sabe quem engravidou essa menina, certo? Ela é viva, o filho morreu aos 40 anos de idade, tinha problemas e tal, o filho morreu, mas ela ainda é viva. É Lina Medina, quem quiser pesquisar a história dela, joga no Google que vai ver toda a história dela. E, inclusive, eu menciono esse caso no meu livro, porque assim, é muito emblemática a história dela. Né? É inimaginável a gente pensar em uma criança de 5 anos grávida. Né? E tem registros da época, tem o médico que acompanhou e que fez o parto, enfim. Inicialmente a família tinha levado ela ao médico porque, como a barriga estava grande, né, eles acharam que era um tumor. E então, assim, na época, quando se descobriu que não era um tumor e sim uma gravidez, houve todo um misticismo em torno como se que ela estava grávida do Deus Sol, sabe? Então, é uma crença deles lá, né, no México. E então, enfim, essa menina levou essa gravidez adiante, claro que ela não tinha discernimento para isso, não tinha a menor consciência sobre isso, né? E é uma coisa que, consequentemente, havia risco de vida tanto para ela quanto para a criança, né? E, infelizmente, aconteceu da forma que aconteceu.
né? Levaram a situação para um lado místico. Houve canais de televisão na época que queriam pagar para explorar a história da menina, enfim. Enfim, para resumir, é o que eu sempre digo: a vítima, ela está no último lugar da fila. Tudo vem primeiro. Tudo vem primeiro, né? A proteção do agressor, a omissão da família, a negligência do Estado, a falta de políticas públicas, enfim, tudo vem antes. A última coisa que se preocupam, e quando se preocupam, é com a vítima. Porque quando eu disse sobre a minha situação, ninguém perguntou para mim assim, como é que você conviveu esses anos todos com isso? Eu ouvi o seguinte: para que você criar esse constrangimento, essa discórdia na família agora? Eu acho que é um assunto assim que tem que provocar uma reflexão muito grande nas pessoas, nas famílias, no mundo, porque realmente é devastador para uma criança passar por isso, e as pessoas não conseguem ver isso na gravidade realmente do assunto, sabe? Então, quem tiver interesse, leia o meu livro, que vai entender um pouco mais sobre o que eu estou falando. É muito importante. O livro aí, se a pessoa quiser comprar, é só entrar com você ou consegue achar nos sites, na Amazon da Olha, vida? o livro aqui em Belo Horizonte ele é vendido na livraria Leitura, mas a pessoa pode comprar direto comigo pelo meu Instagram, né? Pelo o Pix. Eu mando o Pix, envio, enfim, pode essa compra direta. Tem também no site da editora, mas quem quiser comprar comigo é mais rápido, né? Faz o Pix, manda o endereço, eu envio e espero o feedback. Ah, que legal. Brincadeiras à parte, a minha intenção realmente essa, alertar, conscientizar, mostrar o assunto como ele é, não mascarado, não uma coisa maquiada, porque a gente não pode poupar as pessoas disso. As pessoas precisam saber como as coisas acontecem realmente. A gente não tem que achar palavras, né? A gente não tem que ficar pisando em ovos para falar sobre esse assunto. Ele precisa ser falado escancaradamente. Sim, tem que ser falado escancaradamente. Você tem toda a razão, Vanessa. Mas eu quero falar com você sobre um caso que eu li, já faz mais de 20 anos isso. Eu li era uma matéria na revista Veja. Falava de uma menina no Rio de Janeiro, devia ter 11, 12 anos, estava grávida. Além de tudo, tem todo aquele barulho por causa da gravidez, ficou grávida e aí então, teve toda a igreja se metendo, no caso dela foi a igreja católica, né? Hoje em dia, ali na igreja católica, tem que lidar depois das igrejas neopentecostais, né? Por aí vai. Mas naquela época, a igreja católica estava o maior barulho no Rio de Janeiro, virou assunto lá no Rio de Janeiro, dessa menina de 12 anos estava grávida e tal, e queria abortar, mas a família não estava querendo abortar, porque a igreja disse que não era para abortar, e a menina que se dane, né? Mas o que me chamou a atenção nessa reportagem, que a reportagem falou que era uma menina que estava grávida, mas que brincava de boneca ainda, e que a reportagem, em vez de falar que ela tinha sido violentada, falou que a menina disse que ela tinha feito sexo com um cara que já tinha, se não me engano, 29 anos, quase 30 anos. Tinha feito porque estava curiosa. Eu fiquei assim, isso me incomodou muito daquilo quando eu li aquela matéria. Ficou na minha cabeça que até hoje eu lembro disso. Porque eu achei cruel com a criança, né? O cara se relacionou com ela, ela tinha, sei lá, 10, 11 anos, porque dizer que ela tinha vontade, que ela foi porque quis,
né? Quase que ela como é que a gente fala? Consentido, uma coisa que não cabe para uma criança, né? Mesmo que, Sim. sei lá, por algum momento que ela tenha ido até, não consigo nem dizer isso, vontade própria, se isso existe, mas tem que ter um discernimento ali do adulto, que a criança não tem discernimento do que está acontecendo, né? Aham, aham. Não deixa de ser um abuso, né, Vanessa? A coisa é tão cultural, Sidney, que a gente já vê isso nas próprias manchetes, né? Você pega o jornal, você vê lá assim, menina de 13 anos engravida do pai. Não, ela não engravidou do pai, ela foi estuprada pelo pai, né? Então, assim, a manipulação já começa ali, de querer, como a gente costuma dizer, de querer passar pano na situação, né? E então, assim, as notícias, elas por si só já são muito tendenciosas quanto a isso, né? De justificar o que é injustificável, na verdade. Porque eu já ouvi pessoas dizendo assim, a menina de 11 anos foi estuprada pelo pai, ou pelo tio, não sei o quê. Ah, mas ela é muito sapeca, É, né? Ou seja, a culpa é dela. A culpa é sempre da vítima, né? A gente vive uma cultura onde a culpa é sempre da vítima. Aí eu pergunto para você, a gente hoje está aí vendo essa invasão aí desses vídeos de TikTok, essas dancinhas sensualizadas, que eu particularmente sou totalmente contra, né? Ver crianças fazendo esse tipo de danças com conotações sexuais, mas aí, em contrapartida, a gente pensa assim, ah, tá, se aquela criança ali foi estuprada, mas você viu aquele vídeo dela lá que estava no TikTok? Tá. Agora, como é que você me explica, por exemplo, uma criança de 2, 3, 4 meses ser estuprada? O que ela estava fazendo? A fralda dela era sexy? Ela estava se insinuando para o abusador? Sabe? Eu acho que são esses detalhes que precisam ser pensados, precisam ser falados para provocar o pensamento nas pessoas sobre isso, sabe? Porque não faz sentido um pai abusar de uma criança de 7 dias de vida, como eu já vi, de 21 dias de vida, sabe? Então, assim, e também não concordo com essa coisa de falarem que a pedofilia é uma doença. Não é uma doença, porque o pedófilo, ele estuda a vítima, ele arquiteta tudo aquilo, né? Ele não é aquela pessoa desajustada mentalmente que sai na rua atacando todo mundo. Ele, ele escolhe quem ele vai abusar, ele escolhe aquela criança mais tímida, ele escolhe aquela criança que às vezes é negligenciada pela família, que é mais solitária, ele se aproxima, ele se faz ali de um amigo, de uma pessoa de amparo, uma pessoa que ela possa contar para qualquer coisa, qualquer assunto, qualquer situação, aí oferece um presente, uma coisa assim, e nisso ele vai conquistando a confiança daquela criança, nisso ele pratica o abuso, aquela criança não entende estar sendo vítima, afinal de contas, é uma pessoa que ela gosta, né? E então ela ainda se sente culpada por estar pensando que tem alguma coisa errada, tipo, mas o tio fez isso comigo, mas não achei legal, nossa, mas ele gosta tanto de mim, eu gosto tanto dele, sabe? Então, assim, é muito, muito, muito complicado. muito, muito complicado mesmo, Vanessa. Você já comentou aqui que só quando adulta que você falou disso, né? Que você falou, Sim. revelou que tinha sido abusada e tal. E isso não teve nenhum desdobramento mais disso da justiça, nada, ficou... Não. Eu sofri abuso aos 10 anos. Hoje, né, mesmo se eu tivesse
se essa lei existisse há mais tempo, eu não seria beneficiada por ela. Nós temos a Lei Joana Maranhão, que ela dá o direito à criança abusada de denunciar após atingir a maioridade. Então, ela tem 20 anos de prazo. Ou seja, atingiu a maioridade, ela tem 20 anos para fazer aquela denúncia, né, e para aquele caso ser julgado, enfim. Só que isso são casos acontecidos a partir do ano de 2012, que foi quando a lei entrou em vigor. Né? Então, assim, o que aconteceu para trás, a pessoa não tem direito nenhum. Comigo, aconteceu, eu tinha 10 anos, isso foi no ano de 1980, né? Eu fui falar sobre o assunto quando eu já havia falado anteriormente em família, por uma ou duas vezes, assim, falei com meu pai e isso chegou aos ouvidos da família, enfim, mas ficou só ali. Mas quando eu tomei a decisão realmente de tornar a situação pública, eu já estava com 48 anos. Então, não tinha possibilidade alguma, né, de justiça, enfim, de fazer boletim de ocorrência, de processo, enfim, não existia nenhuma lei que me beneficiasse em relação a isso. Né? Então, assim, por isso a importância da denúncia, e eu acredito, assim, que ainda não aconteceu, mas de repente, vai que hoje, o meu abusador, ele é vivo, né? Vai que hoje alguém fica sabendo disso, poxa, mas ele fez isso comigo também. Aí sim, essa pessoa pode ter o tempo que eu não tive para tomar as providências necessárias. Né? Porque eu entendo que uma pessoa assim, ela tem que ser punida e ela não para nunca. Uma vez que ela comete um crime desse, ela não para nunca. Era isso que eu ia falar, né? Que um abusador, ele não fica só numa vítima, né? Ele começa, Exatamente. ele não para mais, né? Não para mais, não tem jeito. Não tem jeito. E é importante isso, assim. Você já tem conversado assim, já te procurado pessoas adultas como você que passaram por isso e nunca tinham revelado que sofreram abuso? Sim. Essas pessoas, Tenho contato, inclusive homens, né, que viveram essa situação na infância e também não falaram e de repente a coisa explodiu já ali na vida adulta e as memórias foram acontecendo e causa aquela explosão, né, na pessoa, aquele misto de sentimentos, enfim. Então, assim, eu tenho várias pessoas assim que eu converso sobre isso, são pessoas que eles têm uma confiança, né, porque ele tá falando com uma outra vítima. Então, a gente dentro do possível, né, a gente se protege, a gente tenta se ajudar, né? Às vezes, uma forma que deu certo para mim vencer determinado problema, determinado comportamento, você discutindo ali, a pessoa, ela acha também uma forma de amenizar aquilo que ela está sentindo. E uma dessas pessoas que eu converso, inclusive, assim, ele também decidiu fazer a história dele pública há cerca de 2 anos, mais ou menos. Ele decidiu que queria falar sobre o assunto, pessoa casada, com filhos, e hoje ele está aí, parceiro de luta, não é daqui de Belo Horizonte, mas entendeu que ele não podia ficar com aquela dor ali guardada. Né? E uma das formas de curar isso
é você falar, exaurir aquele assunto o máximo possível. Porque aí você vai descarregando o peso que você carrega de uma vida inteira, aquela energia pesada, aquele sentimento de culpa que na verdade não existe, né? Então, assim, a importância da fala, eu sempre incentivo as pessoas a falarem, claro, dentro do seu tempo, né? Dentro do que ele acha que é possível para ele suportar, né? Porque muitas vezes tem pessoas que não estão preparadas para falar e quando vai mexer nesse assunto piora tudo, né? Quer dizer, eu precisei viver uma vida inteira para chegar ao momento que eu falei, não, agora eu estou preparada para isso. Tanto que, assim, hoje esse é um assunto que eu falo, não vou dizer assim, falo tranquilamente sobre ele, porque não é tranquilo, mas eu tenho condições de lidar com isso de uma forma a levar o apoio para as outras pessoas, dizendo, tipo assim, olha, eu estou aqui, aconteceu comigo, não é fácil? Não, mas eu estou aqui, estou viva, estou vivendo um dia de cada vez, estou buscando amenizar tudo isso. Então, a gente conversar, nada como uma vítima para entender a outra vítima, né? Então, assim, é muito importante esse diálogo, assim, muitas pessoas me procuram, muitas mesmo, e, assim, como eu te disse, homens também, né? Porque existe um mito de achar que só as mulheres sofrem abuso e que abusos dos meninos são assim uma cifra bem pequena, o que não é verdade, né? As estatísticas mostram que há um disparate muito grande em relação ao abuso feminino para o abuso masculino. Mas isso não é verdade, porque no caso dos meninos, é duplamente mais complicado pelo seguinte: a família não vai expor aquela criança porque ele vai ser julgado, vai ter a sexualidade dele questionada, né? Ele vai virar a chacota dos amigos, da família, enfim. Então, e a gente vive numa cultura também que um menino, se por exemplo, existe muito o caso assim de babás que abusam dos meninos e tal. Então, assim, a família vê isso como tipo assim, garanhão, entende? Então, assim, a gente vive nessa cultura de que o menino pode tudo, né? Então, ele pode até ser violentado, porque ele é homem, ele é macho, né? Então, assim, a gente tem muito que fazer em relação a mudar a mentalidade das pessoas em relação a isso. Temos muito a fazer no mundo da mentalidade das pessoas. E como você disse, quero ressaltar o que você falou, que é importante que as pessoas falem, procure alguém para conversar, que fale, mesmo sendo adultos, né, que não tiveram, quando sofreram abuso, quando criança, que não tiveram o apoio necessário, que as pessoas não conseguiram enxergar o que essa pessoa estava sofrendo, essa criança. Agora, quando adulta, é importante que ela converse com as pessoas, que falem, como você falou, colocar para fora, como você falou bem isso, exaurir toda essa energia negativa, esse peso que eles carregam de culpa, né? Inclusive, importante salientar isso. Muito legal, Vanessa. Importante falar isso. E eu imagino, a gente já falou aqui do seu livro aqui e tal, quem quiser comprar pode entrar no seu perfil lá, com a editora. E o Mila, eu imagino como é um instituto que imagino que precisa de apoio, de ajuda, as pessoas têm como poder ajudar o Mila, como é que faz? Sim. O Mila ele funciona totalmente à base da boa vontade, da luta, da garra e da vontade de não desistir.
porque motivos para isso eu tenho aos milhões. Mas Imagina. é minha causa de vida, então assim, essa cartilha que eu te falei que a gente distribui, é uma cartilha linda, é muito bem feita, material de qualidade, e a gente faz essa distribuição gratuitamente. Mas para isso acontecer, alguém tem que financiar essa cartilha. Então, assim, até hoje, eu já fiz 3 edições dessa cartilha, sempre tive apoio da iniciativa privada, né? Empresas que se interessaram e às vezes não podiam bancar o custo total e aí juntaram 3 empresas e paga aquele material ali, enfim. Então, assim, o nosso trabalho, ele é feito a partir das doações. Se a pessoa quiser, vamos supor, a pessoa quer, eu quero te doar R$ 20 por mês. Faz o Pix no CNPJ do Instituto, é tudo legalizado, a gente tem contador e prestação de contas, enfim. E esses valores, eles se transformam em ações, né? Por exemplo, dia 13 de maio a gente vai fazer uma ação na Pedreira Prado Lopes, onde a gente vai levar para as crianças, além da abordagem do assunto, da palestra, da distribuição de cartilhas, a gente vai levar o Conselho Regional de Odontologia, que se dispôs a ir lá fazer uma oficina de escovação com essas crianças, distribuir o kit de higiene bucal, o hospital que disponibilizou alguns profissionais para medir pressão, medir a glicose dessas pessoas, né? Então, a gente prestar realmente esse apoio para a comunidade, a gente buscar essa confiança da comunidade. Nós vamos ter um varal solidário, onde eu estou arrecadando doação de roupas, e essas roupas no dia a pessoa vai poder levar para casa o que servir nela, o que ela estiver precisando, seja roupa, seja sapato, brinquedo, enfim. Tudo isso a gente faz só mesmo com a boa vontade das pessoas que têm a consciência de que é preciso prestar essa ajuda, né, para que essas ações aconteçam. Então, quem estiver assistindo, se quiser fazer doação para o Mila, se quiser conhecer, a gente tem uma salinha lá na Pedreira Prado Lopes, onde eu tenho feito atendimento de crianças, assim, atendimento no seguinte sentido, é um espaço de convivência e a gente fica observando aquelas crianças ali brincando, aí a gente conversa e tal, e recebo, por exemplo, famílias, né, que estão passando por alguma situação, eu queria tirar umas dúvidas com você, eu queria conversar. Então, assim, a gente tem esse espaço preservado, privado, para que essa pessoa possa ser ouvida com toda a privacidade, com toda a tranquilidade, sem julgamento, enfim. O Mila é isso. Que legal. É, acima de tudo, acolhimento. Que legal, Mila. Parabéns. Se aqui puder ajudar o Mila, entre em contato com a Vanessa. Faça ajuda que vale a pena. É um trabalho lindo da Vanessa. Vanessa, uma pergunta aqui. Até você falou de um exemplo de um rapaz que sofreu abuso, que é casado, tal, que resolveu colocar para fora tudo isso que ele passou. Que passou pela minha cabeça, imagina a dificuldade com essa criançada que sofre esse abuso. E quando chegar de fato daquela idade da sexualidade, de lidar com a sexualidade, uma coisa que deveria ser um ato prazeroso, eu imagino que deve ser uma dificuldade imensa para essa criança, quando se torna adulta, poder lidar com isso, né? Com a sexualidade, lidar com o ato sexual em si. Deve ser muito pesado isso para quem sofre abuso, né, Vanessa? Não é fácil. Acho que fica sempre um medo, alguma coisa ali que não encaixa, né? Deve ter uma dificuldade muito grande na cabeça dessas pessoas. Impacta a vida dessa pessoa em todas as fases, em todos os sentidos, né, Sidney? Uhum. Então, assim, existe todos os tipos de dificuldades que essa pessoa vai enfrentar pela vida, né? Coisas que ela vai precisar de ajuda para entender, coisas que ela vai passar a vida inteira e não vai entender, né? Então, assim, por isso a importância
de uma terapia, de um acolhimento, da pessoa se disponibilizar a colocar isso para fora, porque é para o próprio benefício, né? Ela vai se beneficiar daquilo. E aí ela vai entender algumas coisas, ela vai conseguir lidar com aquilo de uma forma menos traumática, menos agressiva, menos nociva para essa pessoa. Isso mesmo, Vanessa, isso mesmo. Olha, eu vou dar uns recadinhos aqui, a gente está chegando na reta final da nossa live. Eu tenho uma última pergunta para você, mas eu quero dar uns recadinhos aqui, viu? Tá. Eu quero falar que na próxima semana teremos mais um Essas Mulheres. Eu vou receber aqui, vou ter o prazer de receber aqui a escritora, poeta baiana, professora também, Maria do Carmo Silva, que estava aqui na live, não sei se está aí ainda. É uma escritora fantástica, uma poeta maravilhosa, eu gosto muito dessa baiana. Vou contar para a gente o que a baiana tem. Maria do Carmo Silva, na próxima terça-feira, 25 de abril, às 19 horas. Está todo mundo convidado, vai ser um bate-papo maravilhoso, viu? Fica todo mundo convidado, convidados. Tá? E também quero aqui falar, como eu sempre falo em todas as lives, para mim é uma alegria poder falar, de mulheres que estão à frente de editoras, fazem um trabalho maravilhoso, publicando livros e tal. Com a minha querida amiga parceira Thelma Ventura, da editora Voz de Mulher. Aliás, ela é escritora, psicanalista, professora, poeta, escreve também, ótima escritora, fantástica Thelma Ventura. Nós temos uma parceria, nós lançamos 3 e-books de um projeto chamado Lê Faz Crescer, que era uma sessão que estava no meu blog Tabacaria, na qual eu convidava pessoas para falar das suas experiências como leitores. Então, tem pessoas de diversas áreas, desde escritores, a atrizes, atores, até jogador de futebol, não, até jogador de tênis apareceu, está dando depoimento. Foi muito legal. E a gente conseguiu reunir um monte desses textos para colocar nesses e-books. Então, está lá no site da Lê Faz Crescer. Pode entrar lá, baixar de graça, está um material muito bacana. A Maria do Carmo está por aqui. Ó. Obrigado, Maria do Carmo. Até lá. Vai ser um prazer conversar com você semana que vem. Então, pode entrar na editora Voz de Mulher lá, porque é um trabalho muito legal. E conhecer a editora Voz de Mulher, que é um trabalho muito legal da Thelma Ventura, que divulga autores, publica autores, é muito legal. Assim como tem também a Vânia Claros, que além de escritora também está à frente da editora Sarasvati, que é um trabalho maravilhoso. Tem a Luísa Novaes, na frente da Litera Books, hoje é o coletivo de escritores de Litera Books, trabalho bacana de editora que lança também autores. Tem também a Diana Mairink, lá em Portugal, com a Editora Infinita, que é um trabalho muito legal de divulgação das escritoras lá em Portugal e na Europa como um todo. Tem também a Silvia Schmidt com a Livraria Mulheril, que faz um trabalho maravilhoso, fantástico. Ela que está agora aí, né, em Minas Gerais, aí, que ela vai participar aí da Feira Literária de Poços de Caldas. Aí. Trabalho fantástico. Tem também, no Rio de Janeiro, a Tereza Cristina Mota com a Ibis Libris. Tem aqui em Santa Catarina, em Florianópolis, tem a Leonita Fernandes com a Editora Infinita, que é um trabalho maravilhoso. Aqui. Tem esse Luarado, que é um coletivo maravilhoso, capitaneado pelas minhas queridas amigas Patrícia Cacau e Marta Cortesano, que é um trabalho maravilhoso, que eu e várias mulheres, um trabalho lindo. A Maria do Carmo faz parte das Luaradas, um trabalho lindo. Eu aconselho todo mundo a entrar no perfil das Luaradas, tem um link para baixar os e-books que já lançaram 3 e-books, trabalho maravilhoso, vale a pena conhecer. Tem um blog Primeira Conexões, que tem escritores maravilhosos escrevendo muito lá, desde crônicas, poesias, fantástico lá. Então acompanhe essas mulheres, que é importante. Leiam mulheres, cada vez que uma mulher escreve, um algema do patriarcado se quebra, viu? É muito importante. Quer dizer que essa live aqui vai ficar gravada aqui no Instagram, para todo mundo ver. Sempre tem um público que assiste a gente bastante, viu, Vanessa? Muito legal. Viu? Aliás, se quiser, eu posso mandar essa live para o seu filho também, para você baixar lá. Ah, por favor. Tá? E também vai estar no YouTube, lá no canal Blog Tabacaria Essas Mulheres, na quinta-feira, a partir das 10 horas. Ah, legal. Lá no canal do YouTube, estou postando as entrevistas lá, depois vai ter mais material lá no canal, viu? E, então é isso. Então acompanhem todas essas mulheres, acompanhem esse trabalho, porque vale a pena dessas mulheres incríveis. Eu quero também falar aqui dessa camisa aqui do nosso projeto Essas Mulheres, camisa aqui, o Feminismo Liberta, é uma camisa que está em promoção aqui do nosso trabalho aqui, é R$29,90, mas do frete. Então quem quiser puder colaborar, comprar a camiseta, a gente agradece, viu? Ó, bonitinho, fala Feminismo Liberta, então o estoque no final, quem puder ajudar a colaborar, a gente agradece, Ok. viu? Ok? E é isso então. Bom,
Dados os recados, eu quero fazer uma última pergunta para a Vanessa. A pergunta que eu estou fazendo agora no finalzinho para minhas convidadas, que eu estou chamando até estou chamando de um quadro novo, pode-se dizer, né? Batom num espelho, assim. Sabe o que é, Vanessa? Eu sempre peço no final, estou pedindo agora, é a segunda vez, na verdade, que eu estou pedindo, é para minhas convidadas se imaginarem com um espelho grande no quarto, no seu caso, com o seu trabalho maravilhoso à frente do Mila, de conscientização das famílias, do abuso de criança, acho que o trabalho que você faz, lidando com essa ferida que você carrega aí de forma extraordinária, podemos dizer que você é uma mulher vitoriosa, né? Eu queria que você, olhando para o espelho, o que você escreveria num batom de mensagem? Pode ser uma frase, uma ideia, o que você quiser escrever, até um poema, se você quiser escrever, o que você escreveria, deixaria nesse... Alô? Travou. Travou? Agora voltou. Voltou? Não sei se você escutou o que eu falei. Não, eu escutei até a parte do espelho. O espelho aqui, então, você como mulher que com esse trabalho maravilhoso da frente do Mila, lidando com essa dor, né, que a gente sabe que é grande, é dolorosa, urgente, e está lidando com esse trabalho maravilhoso de fazer com uma mulher vitoriosa, lutando com tudo isso. O que você deixaria nesse espelho com batom? Que você escreveria? Que texto, que mensagem? Pode ser uma mensagem, um poema, uma frase pequena. O que você deixaria registrado nesse espelho para a gente? Olha, eu acho que eu deixaria um recado para minha criança de 10 anos. Eu falaria para ela, eu estou aqui, segurando na sua mão. Vamos em frente. Que lindo, Vanessa. Que lindo, Vanessa. Que lindo. Fico até emocionado. Que lindo. Que lindo, isso mesmo. É isso mesmo. Bom, Vanessa, a gente está chegando no final da nossa live e eu quero agradecer demais a sua presença. Adorei conversar com você, aprendi muito. Foi uma live delicada, difícil, mas de um tema importante. E quero que você saiba que você tem um amigo que eu puder fazer para ajudar, que tiver ao meu alcance. Fiquei emocionado com essa live. Só tenho que agradecer você pela live espetacular. Agradeço demais, Gil. Como agradeço a todo mundo que ficou por lá, que passou por aqui. Procurem conhecer o trabalho da Vanessa, Henry, se puder colabore financeiramente, porque é um trabalho valioso, um trabalho sério, um trabalho lindo. Viu? Então, Vanessa, e quem também não me conhecia, está me conhecendo hoje, se quiser me seguir, será um prazer tê-los em companhia aqui nas minhas redes sociais. E siga a Vanessa, viu? Ela merece. Cid, obrigado, Vanessa. eu agradeço a oportunidade desse espaço, da gente falar sobre esse assunto, né? Assim, quem quiser conversar, procurar, falar comigo, na minha página tem o meu telefone, né? Então, assim, a pessoa pode me ligar, pode mandar mensagem, enfim. Eu estou aqui para carregar no colo quem estiver precisando desse colinho. Então, conte comigo sempre. Mais uma vez, obrigada por essa oportunidade da gente tocar num assunto tão delicado quanto esse. Obrigado, Vanessa. Saiba que esse espaço aqui está sempre aberto para você, viu? Muito brinde obrigada. a você, Vanessa. Um brinde à Rosa egipsíaca. Um brinde a todas as pessoas que sofreram abuso e que precisam, como você bem disse, de um colo. A gente tem que dar esse colo. Né? Isso aí. Sem discriminação. Muito obrigada. Obrigado, Vanessa. É um prazer te receber aqui. Um beijo para todo mundo. Até semana que vem com mais um Essas Mulheres. Obrigada. Tchau. A todos que ficaram aí assistindo, gente. Obrigada mesmo pela oportunidade. Certo. A gente que agradece, Vanessa. Foi maravilhoso. Tchau. Tchau para todo mundo. Tchau. Beijo.